Questão 14. Ao acompanhar a evolução do estado febril de um paciente internado no hospital municipal, a enfermeira responsável notou de hora em hora a temperatura em graus Celsius obtida. A primeira medição ocorreu a 1 hora da manhã e a última às 6 horas da manhã. O gráfico a seguir foi construído de acordo com as anotações feitas pela enfermeira. Então nós temos aqui o gráfico, certo? Vou tentar ampliar ele um pouco aqui para vocês, para a gente trabalhar em cima dele, ok? E aí ele faz algumas afirmações relacionadas a esse gráfico, né? A primeira delas, né, ele quer que você, afirme a correta, né? Considerando o gráfico, é correto afirmar. Então vamos fazer o julgamento das afirmações, tá? Na letra A, ele diz o seguinte: a temperatura permaneceu constante, isto é, estável, não sofreu alteração, das 5 horas às 6 horas. Se você reparar, o período que vai de 5 a 6 horas é esse daqui, ó. E de fato, tá? Das 5 até as 6 horas, ela se manteve estável. Então, de cara, já posso afirmar que a resposta correta é a letra A. Vamos ver por que as outras não são corretas. Na letra B, ele diz que a menor temperatura apresentada pelo paciente no período observado ocorreu às 3 horas. Às 3 horas é esse período aqui, ó. Verifique o que aconteceu às 3 horas, é esse ponto aqui, tá? Ele diz que essa foi a menor temperatura apresentada pelo paciente. Não é verdade, olha só o que ocorre às 5 e 6 horas, que é justamente o período que ela se mantém estável. Essa temperatura é menor, né? Ou seja, às 3 horas ela era de 37,5, às 5 e 6 horas ela era de 36 graus e meio, certo? Então, esse não é o período que tem a menor temperatura apresentada durante a medição, né? Na letra C, até as 4 horas, o paciente apenas, olha só esse apenas, tá? Apresentou aumento de temperatura. Não é verdade, ó. Até as 4 horas, ou seja, desde o início de 1 até as 4, que é esse período aqui, tá? Que vai de 1 até as 4, ele diz que só houve, né, aumento de temperatura, e não é verdade, houve variações, né? Ó. Ela começa em 38, aumenta para 39, quando chega às 2 da tarde até 3, ela diminui para 37,5, aumenta um pouquinho, né? E por aí vai. Então perceba que aqui há variações, não há somente aumento. Esse apenas ele define tudo. Na letra D, ele informa que a maior temperatura registrada no período foi de 39 graus. A maior temperatura é esse pico aqui, ó. Tá vendo que de todos os pontinhos que a gente listou aqui, ó, ele é o ponto mais alto, é o ponto mais elevado aqui, ó, que ocorreu justamente às 2 horas da tarde, certo? Então, perceba, certo? Quer dizer, 2 horas da manhã no caso, né? Perceba que, nesse caso aqui, ele está entre 39 e 39,5, então um valor acima de 39. Então, a maior temperatura não foi 39, foi um pouco maior que 39, então também não é a letra D. E na letra E, afirma que durante o período observado, ou seja, que vai de 1 a 6 horas, certo? O paciente só apresentou diminuição de temperatura. E, novamente, a gente não observa isso, né? Houveram variações, ó. Houve aumento daqui para cá, outro aumento daqui para cá, em uma situação de estabilidade, né? De 5 a 6. Então, não só houve diminuição, né? Houve aumento, ó. Você teve um aumento daqui para aqui e daqui para aqui, em uma estabilidade. Então, a resposta correta, de fato, é a letra A.